Ele jurou que aquela criança nunca faria parte da vida dele. Disse palavras que não podem ser apagadas. E tomou uma decisão que parecia definitiva. Mas o tempo passou. O silêncio cresceu. E um segredo ficou enterrado onde ninguém ousou procurar. Agora, diante de um bebê que ele nunca quis. Algo quebra por dentro. O olhar treme. A respiração falha. E o passado começa a voltar de um jeito que ninguém esperava. Porque aquela criança carrega mais do que um rosto familiar. Carrega uma verdade capaz de destruir promessas, culpas e mudar tudo o que ainda vai acontecer. E quando ele finalmente percebe isso, já é tarde demais para fugir. Mas a pergunta é: o que exatamente esse bebê revela, que vai virar essa história do avesso? A chuva fina caía sem pressa naquela manhã cinzenta, como se a cidade também estivesse cansada. As ruas refletiam luzes apagadas, e o som distante dos carros se misturava ao barulho suave da água batendo no asfalto. Dentro de um pequeno apartamento, no terceiro andar de um prédio antigo, alguém acordava antes do mundo. Ela abriu os olhos com cuidado, como se o próprio corpo tivesse medo do dia que começava. O teto descascado era a primeira coisa que via todas as manhãs. Já conhecia cada rachadura, cada mancha de umidade. Respirou fundo, tentando ignorar a dor nas costas, e virou lentamente para o lado. O bebê dormia. Enrolado em um cobertor simples, respirava com aquele ritmo delicado que só os recém-nascidos têm. O peito subia e descia, pequeno, frágil, mas cheio de vida. Ela ficou alguns segundos apenas olhando, esquecendo todo o resto. Quando observava assim, em silêncio, o mundo parecia menos cruel. Você dorme tão tranquilo, murmurou, quase sem som. Passou os dedos pelo rosto do bebê, com um cuidado quase sagrado. Havia algo naquele rosto que sempre a fazia prender a respiração. Um detalhe nos olhos, no formato da boca, algo que trazia lembranças que ela preferia manter enterradas. Levantou-se com dificuldade, segurando o bebê junto ao peito. Caminhou até a pequena cozinha, onde uma xícara lascada descansava ao lado da pia. O café era fraco, mas quente, o suficiente para mantê-la de pé. Enquanto segurava a mamadeira, seus pensamentos insistiam em voltar para o passado. Não para os momentos bons, esses eram poucos, mas para a noite em que tudo mudou. Ela lembrava da voz dele. Fria, dura, decidida. Isso não é problema meu. As palavras ainda ecoavam dentro dela, como se tivessem sido ditas ontem. Naquela noite, o silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer grito. Ela nunca tinha se sentido tão pequena. O bebê se mexeu levemente em seus braços, abrindo os olhos por um instante. Olhos atentos, curiosos, quase profundos demais para alguém tão novo. Eu prometo, sussurrou ela, engolindo o choro. Eu vou te proteger. Do outro lado da cidade, o dia também começava cedo para ele. O despertador tocou às 6 em ponto, mas ele já estava acordado. Estava sempre acordado antes do alarme. Não por disciplina, mas porque dormir havia se tornado difícil. O teto branco do quarto parecia grande demais, frio demais. Sentou-se na cama e passou as mãos pelo rosto, como se pudesse apagar algo invisível. O espelho do guarda-roupa refletia um homem que parecia bem por fora, mas cansado por dentro. Olheiras discretas, ombros tensos, um olhar que evitava encarar a própria imagem por muito tempo. No banheiro, a água fria escorria pelo rosto enquanto ele tentava organizar a mente. Havia dias em que tudo parecia normal. Outros, como aquele, em que algo pesava no peito sem explicação clara. No café da manhã, a casa estava silenciosa demais. O relógio na parede marcava o tempo com um som irritante. Ele não ligou a televisão. Não queria distrações. Não queria vozes. Pegou as chaves, vestiu o casaco e saiu. No caminho para o trabalho, a cidade parecia indiferente. Pessoas apressadas, ônibus lotados, olhares vazios. Ele observava tudo como alguém que está presente, mas distante. No escritório, cumpriu colegas com um aceno curto. Sentou-se à mesa, abriu o computador, tentou focar, mas algo o incomodava. Um pensamento que surgia e desaparecia rápido demais para ser entendido. Durante a manhã, recebeu uma ligação. O número não estava salvo. Ele hesitou antes de atender. Alô? Do outro lado, silêncio. Apenas respiração.
Freca, cantaira. Alô? Repetiu, com a voz mais firme. A ligação caiu. Ele ficou olhando para o celular por alguns segundos, sentindo um arrepio estranho. Tentou ignorar. Disse a si mesmo que era apenas uma ligação errada. Mas o coração não concordou. Horas depois, enquanto a tarde avançava, ele se pegou encarando nada. Uma imagem atravessou sua mente sem aviso. Um corredor branco, cheiro forte de hospital, e um choro distante. Ele fechou os olhos com força. "Hey, droga!" murmurou. Do outro lado da cidade, ela caminhava com o bebê nos braços, tentando protegê-lo da chuva com o próprio corpo. O hospital surgia à frente, grande, frio, imponente. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Na recepção, o ar era gelado. Pessoas sentadas, olhares cansados, histórias silenciosas. Ela se sentou em uma cadeira dura, ajustando o bebê com cuidado. O choro começou baixo, um som frágil, mas urgente. "Calma, mamãe está aqui", sussurrou, balançando. Algumas pessoas olharam, outras desviaram o olhar. Ela estava acostumada. Enquanto esperava, seus olhos se perderam no corredor. Um corredor longo, iluminado demais. Algo naquele lugar a deixava inquieta, como se o passado pudesse surgir a qualquer momento. Ela não sabia por quanto tempo estava ali quando ouviu passos firmes se aproximando. Ele havia sido chamado ao hospital por causa de um assunto urgente do trabalho. Algo simples, disseram. Resolveria rápido. Mas ao entrar naquele corredor, algo mudou. O ar pareceu mais pesado. O som distante de um bebê chorando atravessou seu peito como uma lâmina. Ele parou por um instante, tentando entender por que aquilo afetava tanto. Então, virou o rosto e viu uma mulher sentada, molhada pela chuva, segurando um bebê contra o peito. O rosto dela estava cansado, mas havia uma força silenciosa ali. Quando levantou os olhos, os olhares se cruzaram por uma fração de segundo. O mundo pareceu desacelerar. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. O coração disparou. Algo dentro dele reconheceu antes que a mente pudesse negar. Ela também congelou. O choro do bebê ecoou pelo corredor. Ele deu um passo à frente, sem perceber. O olhar caiu sobre o rosto da criança. E foi nesse instante que tudo dentro dele começou a desmoronar. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, antes que qualquer verdade viesse à tona, algo naquele bebê fez o tempo parar. E a história estava apenas começando. O corredor do hospital parecia estreito demais para o que estava prestes a acontecer. O choro do bebê ecoava baixo, insistente, e cada som atravessava o peito dele como um golpe. Ele ficou parado por alguns segundos, incapaz de avançar ou recuar. As pernestremium. O ar parecia faltar. Ela percebeu primeiro. Reconheceu aquele olhar antes mesmo de ouvir qualquer palavra. O mesmo olhar de meses atrás. O mesmo silêncio pesado que precedeu a rejeição. Ela apertou o bebê contra o peito instintivamente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ele tentou responder. Abriu a boca, mas nada saiu. Os olhos não conseguiam se afastar do rosto da criança. Quanto mais olhava, mais algo dentro dele gritava que aquilo não era coincidência. O formato do nariz, a curva da sobrancelha, o jeito de franzir o rosto antes de chorar. Era impossível ignorar. A voz falhou. Ele é... Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia cansaço ali. Um cansaço antigo, acumulado. "Sim", respondeu, sem rodeios. "Ele é seu." A frase caiu entre eles como um corpo no chão. Ele deu um passo para trás, apoiando a mão na parede fria. A memória voltou com violência. A noite em que ela apareceu tremendo, segurando um teste positivo. O jeito como ele se sentiu encurralado. O medo. A raiva disfarçada de racionalidade. "Eu não posso com isso agora. Não é o momento. Você vai acabar com a minha vida." Ele tinha dito tudo isso. "Você mentiu para mim?" perguntou, quase num sussurro, mais para si mesmo do que para ela. Ela soltou uma risada curta, amarga. "Mentor?" repetiu. "Eu te implorei para ouvir, para olhar para mim, para ficar." O bebê chorou mais alto, como se sentisse a tensão no ar. Ela começou a balançá-lo,
tentando acalmá-lo. Você sabe quantas vezes eu quis te ligar? Continuou ela. Quantas noites eu fiquei acordada, pensando se estava fazendo a coisa certa em manter distância. Ele sentiu um nó na garganta. Por que não me procurou antes? Perguntou. Finalmente. Ela levantou os olhos, e havia algo ali que o fez baixar o olhar. Porque você deixou bem claro que não queria fazer parte disso. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tudo que nunca foi dito. Eu tive medo, ele confessou, quase sem voz. Eu achei que ia perder sua liberdade. Seu conforto? Ela interrompeu. Eu também tive medo, mas eu não tive escolha. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu trabalhei grávida até o último mês. Passei noites sem dormir depois que ele nasceu. Houve dias em que eu não tinha certeza se conseguiria comprar fraldas. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir dele. O bebê finalmente se acalmou, segurando o dedo dela com força. Ele observava aquela cena como alguém que assiste à própria vida por trás de um vidro. Posso? Ele hesitou. Posso segurá-lo? Ela demorou a responder. O coração batia rápido. Havia ali um conflito que só uma mãe entende, o desejo de proteger e o medo de se machucar de novo. Com cuidado, ela aproximou o bebê. Ele estendeu os braços, desajeitado. Quando sentiu o peso pequeno em seus braços, algo se rompeu de vez. As lágrimas vieram sem aviso, uma atrás da outra. Ele tentou conter, mas não conseguiu. Meio Deus murmurou. O bebê abriu os olhos e o encarou. Um olhar curioso, profundo. Por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Ele chorava em silêncio. Eu perdi tudo isso, disse, com a voz quebrada. Eu perdi você. Eu perdi ele. Ela observava, dividida entre a dor antiga e uma esperança que tentava não deixar crescer. Não é sobre o que você perdeu, respondeu. É sobre o que você ainda pode escolher. Essas palavras ficaram suspensas no ar. Dias depois, eles se encontraram novamente, agora fora do hospital, em um pequeno café simples, perto do apartamento dela. Ele chegou cedo. Estava nervoso. Não sabia como agir, o que dizer. Quando ela entrou com o bebê no carrinho, ele se levantou automaticamente. Ele dormiu a noite toda, comentou ela, como se fosse algo banal. Mas havia um orgulho ali. Ele sorriu, tímido. Ele é forte. Ela assentiu. Durante a conversa, ele soube de tudo. As dificuldades, as renúncias, os momentos em que ela chorou sozinha no banheiro para não assustar o bebê. Cada palavra era como um espelho mostrando quem ele havia sido e quem poderia se tornar. Eu quero fazer parte da vida dele, disse, finalmente. De verdade. Ela o encarou por um longo momento. Não é tão simples, respondeu. Não é aparecer quando dói menos. Não é brincar de pai nos fins de semana. Eu sei, ele disse. Eu não espero que você confie em mim agora. Só, me deixe tentar. Ela olhou para o filho. Depois, de volta para ele. Ele não é uma segunda chance para você se sentir melhor, disse. Ele é uma vida, uma responsabilidade. Eu entendo, respondeu ele. E, pela primeira vez, parecia entender de verdade. O tempo passou. Não foi fácil. Houve discussões, silêncios desconfortáveis, momentos em que o passado ameaçou destruir o presente. Mas também houve pequenos gestos, uma consulta médica acompanhada, uma madrugada acordado com febre, um sorriso arrancado com esforço. Ele mudou, não porque queria ser perdoado, mas porque finalmente compreendeu o peso das próprias escolhas. Anos depois, em uma tarde comum, o menino brincava no chão da sala, espalhando brinquedos por todos os lados. Ele observava, sentado no sofá, com um sorriso sereno. Ela estava na cozinha, preparando café. Pai! O menino chamou, correndo em sua direção. Ele o pegou no colo sem pensar. Aquele gesto, que um dia parecia impossível, agora era natural. Ela observou a cena da porta da cozinha. Não havia esquecido o passado, mas havia aprendido a viver além dele. O amor não apagou a dor, mas deu sentido a ela. E enquanto o sol entrava pela janela, uma pergunta permanecia, silenciosa, no ar, não só para eles, mas para todos que escutam essa história.
Quantas vidas podem ser transformadas se tivermos coragem de assumir nossas escolhas antes que seja tarde demais? Ele segurou o bebê em seus braços pela primeira vez. O peso pequeno parecia frágil, mas carregava uma força capaz de mudar vidas. Olhou para ela, a mãe, e percebeu todas as noites de medo, todas as lágrimas silenciosas, todos os sacrifícios invisíveis que ela tinha feito. Naquele instante, compreendeu que amor verdadeiro não se mede por palavras ou promessas vazias, mas por presença, cuidado e coragem de enfrentar erros do passado. E enquanto o bebê sorriu, inocente, uma pergunta ficou no ar. Será que estamos dispostos a valorizar e proteger aquilo que realmente importa, antes que seja tarde demais?